Eu sou professor. Bom, quero começar pedindo desculpa aí se isso aqui não for exatamente uma videoaula. Afinal de contas, falar sobre a profissão de professor, né, que é o que eu sou, acaba atacando o emocional aí, e às vezes a gente não é tão pragmático, tão científico, né, buscando uma certa neutralidade aí, né? Então vamos tentar ser o mais objetivo possível e o menos emocional possível, né, se é que isso é possível. Bom, vamos lá. Quando foi que surgiu a profissão de professor, a ideia de escola? Qual que é a origem desse troço aí? A gente não tem muita certeza, sabe? Aparentemente a gente sempre teve professor desde antes de ter ser humano, né? Quando você vai pegar ali os primeiros hominídeos, quando começou a se fazer ferramenta conforme padrão, né? Com a ferramenta conforme padrão, que você vai encontrar lá em Homo habilis, né? Você já parte do princípio de que alguém que sabia lascar uma pedra para fazer uma ponta de lança, juntou com alguém ali que não tinha tanta experiência e mostrou para ele como é que se faz, como é que se constrói. Olha, existe um jeito mais eficiente, né? E essa pessoa desenvolveu e passou para um seguinte, que passou para um seguinte. Cara, aí nascia a primeira escola, aí nascia o primeiro professor, né? Não tem como a gente dizer quem foi que criou. Em todas as civilizações, a gente sempre encontrou algum tipo de professorado, né? Quando você vai olhar ali para história oriental, encontra ali, por exemplo, no Egito, né, escolas para escribas, né, que ensinavam a escrita, né? Quando você vai encontrar lá, né, na Grécia Antiga, sistemas de educação lá com escolas ou particulares ou estatais, né, que vão ali transmitir para as pessoas mais jovens um determinado conhecimento, né? Bom, a ideia de escola então vai ser fundamental para as populações humanas desde a origem da humanidade, e isso em todas as sociedades, né? Interessante, inclusive, a gente pegar aqui, hoje a gente usa o termo pedagogo, né? O cara que faz a faculdade de pedagogia, né? Como o cara que detém a ideia do saber, da transmissão do conhecimento. A palavra pedagogo, no entanto, né, ela tem origem no grego e ela não era exatamente o instrutor, né? O professor era um filósofo. Pedagogo, né? Pedagogo era um tipo de escravo. Pedagogo, se a gente for tentar traduzir para o português, seria algo do tipo um cuidador paternal, né? Era o guia, né? Era o escravo que pegava o jovem pela mão e levava até o local onde ele teria o seu aprendizado e ficava ali esperando que ele o tivesse. Depois recolhia essa criança, levava de volta à sua casa e ficava ali ao lado dele, auxiliando ele nos seus estudos, né? Então ele é um cuidador, né? Estranhamente, a gente acabou adotando esse nome pedagogo, né, para definir aquele cara que entende da educação, né? Percebe então que a ideia de educar e a ideia de guiar, cuidar, né, preparar para o futuro estão intimamente ligados na nossa noção do que é ser professor, né? E não é apenas o cara que vai lá e vai transmitir um conhecimento, né? Um cara que vai introduzir a um método científico, mas ele é um cuidador, ele está para além dessa função, ele vai acabar estabelecendo ali uma formação dentro de ética, dentro de comportamento, dentro de cidadania, né? Que vai tornar aquela pessoa não apenas um conhecedor de dados, né? Mas um cara adaptado à forma de vida em sociedade. Cara, basta a gente pensar aí na ideia de o que precisa para ser professor. Cara, dentro do Brasil, para você lecionar, né, para você ser professor, você precisa ter um título de licenciatura, né?
Bastante gente aí me procura dentro do canal e pergunta, pô, eu quero estudar história, eu quero ser professor, né? O que precisa para ser professor, né? Bom, uma coisa elementar é justamente você ter uma licenciatura, né? A licenciatura é o que te dá licença a lecionar. É onde você vai aprender as técnicas necessárias para que você possa transmitir conhecimento, porque você vai tentar entender ali como é que funciona a cabeça da pessoa no processo que a gente chama de cognição, né? No processo de aprendizado. Professores universitários seguem um outro esquema, né? Eles não são obrigados a ter licenciatura. Mesmo assim, é recomendado que ele tenha alguma especialização em docência. Ele tenha alguma especialização que vá conectar ele à pedagogia e que ensine ele a ensinar, né? Que desenvolva nele técnicas que permitam ele a ser realmente um professor, né? Se você faz aí uma universidade e não é uma universidade ligada à docência, né? Eu sei que tem gente que assiste o canal aqui que não é da área de história, que não é da área de educação, você já deve ter percebido que existem alguns professores lá na sua universidade que não têm a maior didática possível, né? Apesar de você olhar e reconhecer, nossa, esse cara entende muito dessa área, mas parece que eu não consigo aprender com ele. Pois é, porque às vezes falta para ele essas técnicas de pedagogia, essas técnicas de compreensão de como se relaciona a cognição do objeto dentro da mente. Essa ideia de ser uma profissão regulamentada, organizada, começa no Brasil logo quando o Brasil se torna Brasil mesmo, né? Lembrando, a independência do Brasil é de 1822. Em 1827, 5 anos depois, Dom Pedro I lança um edito, né, dia 15 de outubro de 1827, né, por isso dia 15 de outubro no Brasil é comemorado o Dia dos Professores, né, foi escolhido essa data, porque Dom Pedro I vai lá e estabelece uma legislação que regulamenta o que é ser professor, né? Ele institui as chamadas escolas de primeiras letras, né? Ou seja, onde as pessoas iam aprender ali o básico da educação em todas as vilas, cidades, aldeamentos que existissem no Brasil, né? Então, assim, em todo local deveria ter ali pelo menos uma escola de primeiras letras para que as pessoas tivessem algum tipo de formação. Tá? E nessa legislação ali ele regulamenta inclusive o que é necessário para ser professor no Brasil, né? Como é que vai funcionar a escola, qual que é o currículo que vai ser desenvolvido dentro desse espaço, né? Então existe uma regulamentação desse espaço da escola. Detalhe importante, né? Nesse momento não se fala ainda de escola pública, né? Se estabelece que todo município deveria ter ali uma escola, todo espaço ali onde tivesse uma concentração de pessoas deveria ter uma escola para que as pessoas tivessem algum tipo de formação, mas não se dá clareza ali se essas escolas serão públicas, se essas escolas serão investimentos privados, se essas escolas estarão na mão de instituições como, por exemplo, a igreja, que foi extremamente importante no começo da formação do país, antes mesmo do Brasil ser independente, né? Tinham ali os colégios jesuítas, né, que tinham muito mais uma função catequética do que educacional, mas dentro disso aí se lecionava as letras, né, se ensinava as pessoas a aprender a ler, né, para poder ter acesso às escrituras sagradas, inclusive se alfabetizava em latim entre os jesuítas, né, mas a partir lá de 1827 vai ter uma preocupação muito mais formal, né, muito mais ligada a educação básica mesmo, não a essa educação religiosa, né? E que vai ser meio que padronizado para todo o Brasil. Vai começar a se falar em escola pública, né? Em direito à educação para todos mesmo, né? De uma forma acessível, só a partir da década de 30, lá com Getúlio Vargas, né? Antes disso, essa preocupação não era muito óbvia dentro do Brasil. Então, bastante tempo depois aí da criação da profissão de professor,
né, em 1947, né, vai aparecer um professor paulista chamado Salomão Becker. Obrigado, Salomão Becker, né? Ele resolveu ali criar, junto com outros colegas de profissão ali, resolveu criar um dia de comemoração no dia 15 de outubro para celebrar essa data, dessa instituição do professorado no Brasil, né? E ele resolve lá fazer um período de confraternização entre os professores. Uma das razões para isso era o calendário escolar, então assim, dar uma pausa no segundo semestre ele achava bastante interessante aí, já que afinal de contas o segundo semestre lá em 1947 era bastante atribulado, né? Muitos eventos, muitas atividades acumuladas uma em cima da outra, então vamos fazer uma pausa aqui no dia 15 de outubro, né, para que a gente possa celebrar entre nós, né? Só que essa data ainda não era uma data oficial de comemoração, ela só vai ser oficializada em 1963 pelo Decreto Federal número 52.682, né, onde se comemora aí Dia Nacional do Professor, né, no país inteiro, sendo um dia de folga para esses profissionais, eu incluso, né? Percebe como o Brasil foi precursor nisso aí, porque além do Dia Nacional do Professor, existe um Dia Mundial do Professor, que acontece no dia 5 de outubro, né? 10 dias antes, né? Foi estabelecido pela Unesco em 1994, né? Para ser uma celebração dessa profissão de professor no mundo inteiro, né? Reconhecendo ali essa profissão que está presente desde o início da história da humanidade, né? E que faz parte da formação das pessoas dentro da sociedade em que a gente vive, né? E fica aqui a homenagem da prancheta do Suetônio para todos os professores, em especial para uma professora que acabou morrendo justamente no Dia Mundial do Professor, que é a professora Hélia Abreu, né? Que infelizmente faleceu ali exercendo a sua profissão na cidade de Janaúba, Minas Gerais, num atentado que aconteceu nessa última semana. Fica aqui o respeito da prancheta do Suetônio, né, a professora Hélia Abreu, e a todos os professores aí do mundo inteiro. E mais do que nunca, você deveria estar estudando.